acordo com o teu querer, Pai. Não para falar aquilo que nós queremos, para falar aquilo, mas sim para falar aquilo que nós necessitamos, ó Deus amado. Ser conosco, Pai Celestial. Desde já te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Feliz em estar mais uma vez nessa casa, trazer mais uma mensagem aqui, graças ao Espírito Santo, a este lugar que eu aprendi a amar. Glória a Deus. Vamos para o livro de Apocalipse. Livro das Revelações. Eita, glória. Eita, Deus, Capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5. Estarei lendo depois mais dois textos. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5. Ou melhor, a partir do versículo 2. Versículo 2? Sei de tudo o que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança. E sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa, que você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso. Os irmãos podem tomar os assentos, dando glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou ler também o livro. Ler 1 Coríntios, capítulo 13. Primeira Coríntios, capítulo 13. Se é o Senhor, amém. Aleluia. Glória a Deus. Apenas os primeiros versículos. Aleluia. Glória a Se eu Deus. falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, ou um cimbalo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que eu tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, o texto que o Espírito Santo me deu para ministrar nesta noite é uma das cartas a qual foi escrita por João, em visão que Deus deu a ele, sobre o fim dos tempos. Foi uma das cartas das igrejas, relatada em Apocalipse. Entre elas, teve a igreja de Laodiceia, igreja de Éfeso, que é a nossa palavra de hoje, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia e Laodiceia. São as igrejas a qual o Espírito Santo separou uma palavra para cada uma. O Espírito Santo, para algumas, ele exortou, para outras ele elogiou, para outras ele elogiou e exortou, como foi o caso da igreja de Éfeso, a qual ele exorta, mas também elogia por alguns atos. Essa igreja, ela já ouvia falar, ela já tinha pregadores em seu meio, a qual pessoas que levavam a mensagem até ela, como João, pregou por um tempo
na igreja de Éfeso. Paulo também foi um grande homem para aquela igreja. Escreveu a carta aos Efésios, carta de Efésios, e também passou por um tempo lá pregando. Foi um grande homem de Deus que participou da fundação dessa igreja. Essa igreja, ela se tornou um grande centro para nós. Pois Deus começa elogiando ela, falando no versículo 2: sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos, coisas que todos os cristãos, todas as igrejas deveriam fazer. Era uma das coisas a qual a igreja de Éfeso fazia, ser uma igreja correta, ser uma igreja justa, a qual vai ter uma boa doutrina, vai ter boas pessoas lá dentro. Claro que vai também ter o joio, mas vai ter boas pessoas. Vai ser uma igreja que vai se importar com a verdade, com a palavra, que vai se importar com Jesus. Paulo, ele gostava de falar bastante sobre isso. Paulo, na sua carta a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, ele fala que ali, meu filho, chegará um tempo onde as pessoas largarão o evangelho verdadeiro, largarão a verdade, para ouvirem o evangelho que levanta o seu ego, para ouvirem o evangelho que agrada os seus ouvidos, mas desagrada o seu espírito, que desagrada a Deus. O evangelho que só vem para me glorificar e não glorificar ao único que deve ser adorado. Então, a igreja de Éfeso, ela há uma ideia, a qual quase 90% de chance de ser verdade, que quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele vira para João e fala: João, eis aí a tua mãe, filho, eis aí, mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, dizendo para um cuidar do outro. Então há uma ideia de que a igreja de Éfeso foi um lugar aonde João levou por um tempo Maria para que ela estivesse em um lugar seguro, mediante a toda a destruição de Jerusalém que estava acontecendo. Então, provavelmente a Virgem Maria, a qual foi mãe de Jesus pela terra, tenha passado um tempo por lá também. Então essa igreja já teve 3 pessoas, uma mulher de Deus e 2 homens de Deus que passaram por lá. Então, Deus começa passando a João a carta que era para ser dada a eles. E Deus começa assim: vi seu trabalho árduo, vi sua perseverança, sei que não tolera os perversos. Não é a igreja que hoje em dia gosta de passar a mão na cabeça de qualquer um que está pecando e aceitar ficar no cargo, aceitar trabalhar, aceitar fazer as coisas na igreja de forma impura. Lugar de adoração é lugar santo, não é para ficar com a vida toda impura e achar: não, eu posso adorar a Deus porque Ele já me perdoou, e todo dia voltar no mesmo pecado. Não é isso, é ter adoração, reverência e santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. E Deus continua falando através de João: examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Hoje em dia vemos muita coisa aí, como a hipergraça. Costumamos falar bastante aqui, que é uma coisa que tem sido pregada muito hoje em dia. Teologia da prosperidade. Você vai ser abençoado por Deus, vai ser abençoado por Deus, e só quer pregar isso. Agora a verdade ninguém quer pregar. Meu Deus. A palavra que dói ninguém quer pregar. O evangelho verdadeiro, o que Deus enviou para nós em sua Bíblia, poucos são que querem pregar. Porque sabe que se pregar, dificilmente vai voltar em muita igreja aí. Mas uma coisa eu digo a todos os pregadores que estão nesta noite, e os que não pregam ainda, mas têm promessa para pregar lá na frente: nunca troque sua mensagem pela igreja, por pastor, por líder. Se Deus mandou,
pregue a palavra com Aleluia. todo o coração. Se Glória a Deus Deus. ordenou, É verdade. pregue o que Ele mandou, pois Glória Ele a tem Deus. alguém para falar. Aleluia. Glória a Deus. Não importa se vai ser dura a mensagem, não importa se vai bater a mensagem, pregue a palavra. Glória a Deus. Pregue a palavra. Romanos Glória a 12:2. Deus. Não vos conformeis com este tempo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais a qual seja boa, perfeita e agradável Glória a vontade de Deus. Deus. Aleluia. Não se molde por esse mundo. Se o mundo está pregando prosperidade, hipergraça, pregue a palavra em todo Aleluia. glória. Terror, glória. Aleluia. Glória a Deus. Então, Glória. Deus continua a falar por meio de João. Aleluia. Glória a Deus. E Deus continua a agradecer, falando sobre a sofrência dessa igreja. Uma igreja que preferiu sofrer pelo nome de Cristo. Muito cristão hoje em dia toma uma pessoa que falou, Abner, uma pessoa que olha pra você e fala assim: ah, Abner, o que você está fazendo nessa igreja? A pessoa, não, já vou sair da igreja, vou pegar minha carta com o pastor, se eu for congregar em algum lugar. É o evangelho mimizento, o evangelho de mimimi. A pessoa não tem amor pela palavra, perdeu o amor, assim como a igreja de Éfeso. Então Deus começa a exortar, porque Deus tem palavra de elogio, mas também tem exortação. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você, tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Meus irmãos, quando Deus manda essa mensagem a João e diz à igreja de Éfeso sobre tirar o candelabro, voltando em Êxodo, quando Deus deu a ordem a Moisés no Monte Sinai para construir os equipamentos da tenda do encontro, onde estava a Arca da Aliança, que possuía a presença de Deus. Quando ele chega no candelabro, o candelabro era uma representação da luz que seria para o templo, para a tenda do encontro. Aquilo ia representar a presença de Deus naquele lugar. Claro, não passando a arca. A arca era a maior presença de Deus por conta das tábuas dos 10 mandamentos. Mas era também ali um lugar de presença de Deus, inclusive o candelabro. Então, quando Deus está falando à igreja de Éfeso, ou ele fala, ou você volta a pregar, ou você volta a cantar, ou você volta a ter amor pela minha palavra, ou você volta à primeira essência, hoje minha presença de perto de você. Glórias a ti, ó Pai. Obrigado, Jesus. Tu és santo. A igreja de Senhor. Éfeso ficou tremendo as pernas. Santo és tu, ó Deus. Glória a Deus. Mas, Aleluia. creio eu que a igreja de Éfeso olhou e pensou em melhorar. Diferente de muita gente hoje. Que se Deus ameaça, quer brincar com Deus. Se Deus ameaça tirar a presença, a pessoa, não, vamos ver quem que é mais sorte. Então, meu irmão, você vai cair, porque contra o Todo-Poderoso não há pessoa, não há entidade, não há Satanás, não há demônio, não há nada, nem ninguém que possa contra a voz do trovão. Aleluia. Deus fez um chamado ao povo para voltarem à primeira essência. Voltarem a pregar. Voltarem a cantar. Voltarem a adorar de todo o coração. Ei, você se lembra a última vez que Deus te usou de verdade? Aleluia. Você se lembra a última vez que você cantou e adorou e sentiu a presença cantando? Aleluia. Você se lembra da última vez que você pregou no altar ou que você pregou para o seu irmão que estava do seu lado e você sentiu a presença de Deus? É Deus. Ei, Oh. evangelho não é qualquer coisa, tem que tratar isso aqui com santidade. Tem que tratar isso aqui com amor, não é uma coisa que Glória a você Deus. fala, eu sou pregador, eu coloco a Bíblia debaixo do braço, sento na cadeira e sou cristão. Você não é cristão por fazer isso. Cristão é dia a dia, não é só dentro da igreja, Aleluia. é dentro e fora da Glória igreja. a Deus. Seus atos
tem que condizer com a tua Glória a conduta. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não é falar eu sou cristão só porque eu coloco um terno. Irmão, na hora que Jesus voltar, não vai ter presbítero, não vai ser mudado, porque presbítero tem preferência, pastor tem preferência. Não, se daqui é pastor presidente tem preferência. Não, esse daqui usa terno, tem preferência. Não vai ter essa, somos todos iguais. Quem for para subir, vai subir. Quem for para o inferno, vai para o inferno. Não tem escolha. Aleluia. Não vai ter como naquela hora pedir uma segunda chance. Pois Jesus dá. Mas muitos não querem. Muitos preferem procrastinar. Não, amanhã eu volto. Amanhã eu volto a pregar. Amanhã eu volto a cantar. Amanhã eu volto a falar. Amanhã eu volto a deixar o Espírito Santo me usar. Meu Deus. Vai chegar uma hora que não vai conseguir mais nem procrastinar. Ou você volta ou ele coloca o outro em seu lugar. É verdade. Glórias a ti, Senhor Jesus. Aleluia. Grande Deus. Oh, Tu aleluia! és boa, Pai. Glória a Deus. Meus irmãos, muitas pessoas, quando estavam aqui, estavam sentados nos bancos em frente ao púlpito, eram novos convertidos, fervorosos, que tinham amor pela palavra, que queriam buscar, queria ter uma conduta santa. Chegou aqui com 30 anos de ministério, não dá nem um glória a Deus. Misericórdia. Chegou aqui com 20 anos de ministério, quer criticar novo convertido. Só que o novo convertido tá melhor que ele. O novo convertido, ele quer orar sem cessar, quer jejuar sem cessar. Ele quer Glória a buscar, Deus. ele quer continuar, ele quer a Glória a presença, Deus. ele quer Deus com ele. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Agora tem gente que aqui coloca o terno, coloca a Bíblia, cruza as pernas aqui em cima e não levanta a mão nem pra dar glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Acabou as glórias. Como Aleluia. diria Juliano Fraga, eu gosto disso. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem muita gente que quer criticar o novo convertido, mas o novo convertido ele tá no primeiro amor. O novo convertido ele quer buscar. O novo convertido ele quer mais. O novo convertido ele quer Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ei, Louvado seja eu costumo Deus. sempre dizer, hoje em dia temos poucos cristãos em nosso meio. É que a religião evangélica, principalmente a Assembleia, é a igreja que mais cresce no mundo. Se não estou me enganado. Mas mesmo assim, eu afirmo com toda certeza, poucas pessoas. Se tem 500 milhões de cristãos hoje no mundo, 10 milhões pra mim eu acho que é o máximo que tem de cristão. Porque a maioria só quer vir pra igreja porque tem medo de ir pro inferno. Só quer vir pra igreja porque tem medo da mão de Jesus pesar sobre ele. Só que agora pergunta pra pessoa, você tem intimidade com Deus? Nem orar em público sabe. Só aquele que tem intimidade no secreto chega aqui e tem intimidade com o Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui não é teatro, não. No púlpito, na tribuna, você mostra quem você é. Se você tem intimidade no secreto, você vai chegar aqui e o Espírito Santo vai te usar. Eita glória. Aleluia. O Espírito Santo vai andar com você. Glória a O Deus. Espírito Santo vai falar, filho, não. Filho, eu sei que você não é nada. Eu sei que você não tem medo. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias vira pra Deus e fala, pai, eu não sei nada. Eu sou como uma criança. Eu vou fazer o quê, pai? Deus fala, eu coloco o Espírito Santo em você. Aleluia. É o Espírito Santo que vai falar, não é você não. Aleluia. meu irmão. Quem vai glorificar é você, mas a palavra é dele. Glória a Deus. A glória é dele. Quem faz é ele. Glória Quem a usa Deus. é ele. Aleluia. Glória. Aleluia. Maravilhas. Glória a Deus. Tu és Muitos santo. perdem o amor, perdem a fé, perdem o espírito que tinha antes. Antes queria buscar, antes se errava, sentia mal. Ei, eu estava escutando uma pregação em casa esses dias. Na minha casa, eu digo minha igreja. Se eu não me engano, foi o pastor que pregou. E ele exortou uma coisa muito grande. Muitas pessoas antes tinham qualquer coisa simples. Quando era novo convertido, se via qualquer pecado ali, já sentia constrangido. Hoje em dia pode até pecar que não vai estar sentindo. Misericórdia. Esqueceu o amor. Esqueceu a primeira essência. Abandonou Jesus.
Muitos dizem, só gostam de falar, não, Jesus anda comigo, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Mas só é cristão no público. No privado nunca é cristão e nunca foi, nunca será, pelo jeito. Irmão, ou você toma a direção e encontra logo com Deus, ou você vai perder o lugar que Ele preparou para você. Meu Jesus. Glória a Deus. Santo Deus. Na mesma carta de Apocalipse, Deus fala, eis que estou à porta e bato. Deus está chegando. Ele está Glória a voltando. Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas Ele deu um mandamento, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eita. Ou você toma a direção, caminha, canta, prega, fala do amor Aleluia. dele. O dom que Ele te deu, você usa. Peça o Espírito Santo para você. Ou você vai perder isso, o Pai vai colocar outro no seu lugar. Meu amigo, aí depois não adianta chorar. Não adianta chorar. Um novo convertido. Ou vamos dizer até uma pessoa que é cristã há muito tempo, porque tem muita gente que está há 10 anos na igreja, mas nunca foi batizado no Espírito Santo, nunca sentiu o Espírito Santo. Só entregou a carteirinha de membro e só aceitou Jesus uma vez e tudo certo, mas nunca sentiu realmente o Espírito Santo. Mas quando a pessoa sente pela primeira vez, é uma mudança inacreditável. É como se tivesse uma porta de uma casa, eu abrisse a porta e eu falasse, Deus, entra e tira tudo que você não está gostando, Pai. Glória Entra, a Deus. tira o lixo, Aleluia. tira a pornografia, tira os Glória a pecados, tira as coisas erradas. Aleluia. Limpa, purifica, transforma a casa do seu jeito. Glória a Deus, aleluia. Deus purifica a casa. Só que na hora que ele sai, meu amigo, você não percebe, é assim, ó. Sansão foi empurrando os portões de Gaza, foi pecando, foi entregando, quebrando o voto que ele fez com Deus, porque o voto nazireu não era só com o povo, era com Deus. Ele fez um voto com Deus. Números vai falar quando chega no capítulo 15, começa no capítulo 10, e começa a falar sobre os votos. Ali Deus deixa claro, o voto não é com o ser humano, o voto é comigo. Ou você cumpre, ou você vai sofrer as consequências. Se fez um voto, se falou que vai me seguir, vai cumprir, ou você segue, ou vai perder. Aleluia. É verdade, Jesus. Quando o Espírito Santo entra no novo convertido, na pessoa que está sentindo Jesus pela primeira vez, é uma coisa impressionante. Eu lembro como se fosse ontem, dia 11 de outubro, se não me falha a memória, de 2023, congresso de adolescentes. E foi o dia a qual Jesus me batizou com o Espírito Santo. É uma experiência inacreditável. O dia que eu comecei a falar em línguas é outra coisa. Você sente a sua vida ficando mais leve. Sabe por quê? Porque o seu fardo é pesado, mas o dele é leve. Aleluia. Ele fala, Glória a filho, Deus. pega o meu fardo é leve. Aleluia. O seu tá pesando, eu sei que tá doendo, mas deixa eu cuidar. Sua parte você já fez, você abriu a porta para eu entrar. Ele transforma a casa, transforma o ambiente, transforma as pessoas ao teu lado. Glória a Deus. Ei, um novo convertido, ele tem prazer em Jesus Cristo. Ele não tem prazer em outras coisas. Um novo convertido, quando ele se converte, quando ele decide entregar a sua vida a Jesus, ele sabe que ele vai passar por problemas, ele sabe que ele vai ter lutas, mas se for preciso renunciar a uma amizade, um casamento, uma família, que não foi Deus que te deu, que você tomou, e Deus quer tirar isso de você, ele vai permitir. Ele vai permitir. Porque o que importa para ele é viver até que nada mais importe. O que importa é a tua presença, Jesus. Não sou eu. Aleluia. Salmo 51. Davi fala, Pai, tira de mim o ouro, a prata, o bronze, as coisas que o Senhor me deste, mas não tira a tua presença, Jesus. Importa só a presença. Nada mais importa, só a presença de Deus. Volte ao primeiro amor. Volte a pregar, volte a cantar, volte a Glória a ministrar. Deus. Aleluia. Ei, Glória a Deus. Romanos, capítulo... Vamos ler aqui. Glória a Deus. Glórias a ti, Senhor. Glória a Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 7.
Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar as pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Mas de qualquer forma, não importa como você vai fazer, mas cuide do dom que Deus te deu. Aleluia. Use o dom que Deus te deu. Aleluia. Trate Glória ele a com o Deus. Espírito Santo na sua vida. Glória a Deus. Ei, Paulo exorta os coríntios também, falando: o que vai adiantar eu pregar, eu cantar, eu falar, se eu não tiver dom, se eu não tiver o Espírito Santo comigo, se eu não tiver amor? Paulo está falando, filhos, o que adianta? O que adianta eu querer subir no púlpito, eu querer cantar, pegar o microfone? Mas eu estou querendo isso aqui, é para mérito meu, não é para mérito de Deus. E quem tem que ser olhado no púlpito não é pregador, é a presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se está pregando, o que tem que ser olhado é a palavra. O que Deus está falando ao seu coração, não é quem está aqui com terno e gravata. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está aqui é apenas mais um vaso na mão do olheiro. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, impulsionando Paulo, exorta a Coríntios, mas também é uma mensagem para nós. Ei, Éfeso fazia isso também. Deus começa elogiando: parabéns, meus filhos, vocês tiveram uma boa doutrina, vocês fizeram coisas boas, vocês pregaram um bom evangelho, vocês fizeram tudo o que eu queria. Mas vocês não têm mais amor pela palavra. Vocês fazem isso porque vocês estão acostumados. Vocês fazem porque isso ficou pronto desse jeito para vocês. Vocês aprenderam assim e assim continuaram. Se você pega uma criança de 1 ano, eu vou dar exemplo minha sobrinha, de 1 aninho de idade, tudo que a gente faz, ela quer repetir. Ela não sabe das coisas ainda, ela está aprendendo. Um novo convertido é do mesmo jeito. Se ele for ensinado de uma forma, ele vai continuar aquilo. Mas se ele não nutrir aquilo, o Espírito Santo sai e a carne dele que vai fazer isso. Ei, só que quando a carne faz, não é nem para edificação de Deus, não é nem para glória de Deus, é para edificação minha. Glória minha, para mim. Tem muitos pregadores que chegam no púlpito e falam: não, eu vou pregar. O negócio aqui sou eu. Não, quem está aqui pregando sou eu. Eu vou dar mensagem. A pessoa vai lá e prega, ela faz o que ela quer. Ela prega o que ela quer. Vamos dar exemplo no professor de geografia. Ele vai dar uma aula, ele vai pregar. Não, ele vai dar a aula, ele vai falar o que ele já aprendeu, o que ele já sabe. Muitos pregadores sobem na tribuna e querem pregar o que ele sabe, o que ele leu, o que ele aprendeu. Mas aqui não é pregar o que você sabe, é pregar o que o Espírito Santo Glória a quer. Deus. Aqui não é o que você sabe, aqui é o que o Espírito Santo quer. Se ele der a mensagem, é o que ele tem. Tem muita gente que quer mudar a mensagem em cima da hora. Porque olha, não, essa o pastor não vai gostar, a igreja não vai gostar. Acho que os irmãos não vão gostar. Mas se a palavra de exortação Deus mandou para exortar o povo, porque a palavra boa, ela bate como cajado, mas ela conforta também. Glória a Deus. Glória a Deus. Ei, tem pessoas que precisam apanhar para a palavra para mudarem. Gente, uma coisa que eu sou totalmente contra, mas acontece muito. Pessoas quando vão ensinar um cachorro, se ele faz uma coisa errada, bate nele. E a maioria das vezes ele aprende. Por quê? A mesma coisa é o ser humano. Tem coisa que precisa apanhar para poder aprender. Às vezes precisa Deus destruir as suas pernas para você entender que você é escolhido e você não tem escolha. Ou você faz, ou você faz. Aleluia. Escolhido não tem escolha não, meu amigo. Posso passar 10 minutinhos? Escolhido não tem escolha não, meu amigo. Volte a primeiro amor, volte Glória à a primeira Deus. essência. Volte a pegar da revelação. Aleluia. Ei, se Deus te deu um dom, use. Use com amor.
use com dedicação. Paulo vai pregando ao povo da igreja de Éfeso, a sua carta aos Efésios, e ele fala por várias coisas. Ele começa, assim como outras cartas dele, ele é como se fosse um mentor espiritual à igreja de Éfeso. É como se fosse o pastor da igreja de Éfeso. Ele vai te ensinar um pouco sobre Jesus Cristo. Algumas das suas coisas a qual ele ensina é o que? Ele começa falando sobre as bênçãos espirituais, sobre a sabedoria em Cristo, união e paz em Cristo. Ele fala sobre um tempo para o Senhor, plano de Deus. Paulo pede o crescimento espiritual da igreja, unidade no corpo. Ele começa a explicar várias coisas que precisam ser faladas na igreja. Paulo não limitava conforme as palavras. João Batista, arrependei-vos, raça de víbora. Deus mandou falar, ele já falou. É, Jesus. Deus mandou pregar, ele pregou. Ele não quis mudar de última hora. Glória a Deus. Não é que nem pregadores, meus lindinhos, querendo imitar João. Não dá Se pra Deus dar dá glória palavra de de exortação, você dá palavra de exortação. Glória a Deus. Ou melhor, não é nem você, É isso aí, você Deus. só libera o corpo para Jesus te usar. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a ti, Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando era novo convertido, tinha prazer em buscar, tinha prazer em orar, tinha prazer em jejuar, tinha prazer em fazer a obra. Ei, quando era novo convertido, amava ir para o evangelismo, amava evangelizar, amava estar junto nas coisas de Deus. Hoje em dia, se o culto que tem 3 horas, você passa 12 no trabalho, o culto tem 3 horas, se passa 10 minutos a mais do que é o combinado para terminar, você chega e fala pro irmão, nossa, mas que culto demorado, Ítalo. Que culto demorado, Gilberto. Não, mas, meu Deus do céu, passou 5 minutos, que culto demorado. Que isso? Isso é carne, não é espírito, não. Meu irmão, se o Espírito Santo tá levando é porque tem gente que ainda é pra ouvir mais. Glória a Deus. Ei, o novo convertido, ele tá ao contrário. O novo convertido, ele tá, pai, só mais 10 minutos, Jesus. A sua graça tá falando comigo, só mais 10 minutos, só mais 10 minutos, Jesus. E se for na sua vontade que termine o culto agora, Jesus, pode terminar, mas vai comigo e vai falando comigo no caminho, vai falando comigo na minha casa, Glória a no Deus. trabalho, aonde eu estiver. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Ei, novo convertido tem prazer em falar do que Deus fez na vida dele para os outros. Agora, depois que colocou terninha, gravata, virou um pastor, virou um presbítero, um evangelista, senta aqui na cadeira, quer vir, não fala nem de Jesus para os amigos que é do mundo. Ei, pense naquele seu irmão que trabalha do mesmo trabalho que você, ou aquele seu amigo de infância. Você participa da graça, mas ele sabe dessa graça de Jesus? Você já falou da graça que Deus fez na sua vida Oh, glória a pra ele? Deus. Meu Deus. Você já falou do que o Espírito Santo fez em você para ele? Poxa. Você não está cumprindo o mandamento de Deus. A gratidão acabou. O amor acabou. Quem é grato gosta sempre de falar. É o que eu vivo falando aqui aos irmãos. Quase toda a pregação, quase toda a aula que eu vou falar, eu falo da minha gratidão ao Ítalo. Porque eu estou pregando aqui porque ele foi um dos asos de Deus para me ajudar, me incentivar. Isso é gratidão. Muitos perderam a gratidão a Deus. Muitos perderam a gratidão ao que Deus fez na sua vida. O novo convertido, ele quer sempre crescer, 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 crescer. Ele quer ter uma graça espiritual, ele quer crescer, ele quer cada vez buscar mais, se encher do Espírito, ser mais cheio, mais cheio, mais cheio. Só que ele quer buscar da maneira certa, ele quer Espírito Santo, ele não quer bater meta. Eu vi uma pregação esses dias do Luciano Subirá. E ele falava de um pequeno testemunho que ocorreu com ele. Ele contava da seguinte coisa. Ele chegou no início do mês e ele olhou e falou: não, o ano que vem, a partir de janeiro,
vou ler a Bíblia inteira, vou começar a aprender os dias que eu conseguir, buscar mais, jejuar quase todos os dias. Quando ele terminou, ele tinha buscado mais, ele tinha orado mais. Só que aí ele foi questionar Deus. Ele falou, Deus, pai, eu busquei mais, eu fiz mais, mas não mudou nada, pai. Eu continuo do mesmo jeito que eu comecei. O pai fala, filho, você só bateu as suas metas, você só melhorou seus objetivos. Você não buscou eu. Você buscou melhorar seus objetivos. Busque o Espírito Santo, não só o que ele expõe. Aleluia. Ei, Glória a Deus. Paulo foi ensinado por Gamaliel, um dos melhores professores daquela época, porque ele tinha fome e sede de aprender. Glória a Deus. Quando era novo convertido, eu tinha fome e sede de aprender de Deus. Aleluia. Hoje em dia, tá aqui, nem a Bíblia abre mais. A Bíblia só é aberta para ele no culto, na hora do culto. Antes disso, não pode mais ser aberta. Não, tem que estar em casa, tem que estar pegando poeira lá. Irmão, isso daqui é alimento espiritual. Se você quer manter vivo o seu espírito sem participar do corpo, sem comer da palavra, sem tomar da água da vida. Glória a Deus. Glória a Que Deus. corpo que resiste? Corpo humano não dura 5 dias sem ficar com água. Não dura acho que 3 sem comer. Eu fiz um jejum até 9 horas, fiquei passando mal. Porque meu corpo pede comida. Nosso corpo pede comida. O espírito também pede alimento. Aleluia. Se não comer, ele morre. Se você não abrir, meditar, conversar com Deus, buscar, não adianta. Ei, a iniquidade é um grave erro. Muitas pessoas querem ficar na iniquidade, elas se acomodam com o pecado. Meu Deus. Quando estava aqui, mesmo que estava em pecado, estava, Deus, me perdoa, eu sei que aqui não é o meu lugar, me ajuda, Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Veio pra cá, se acomodou com o pecado. Não, tudo bem, um pecado. Pô, eu sou santo de sexta a sábado, né? Domingo, pecado, tudo certo. Ou melhor, vou no culto todo domingo. Dia da semana não tem problema não, né? Não tem problema não, né, Léo? Vai nessa, meus amigos. Glória a Deus. Muita gente vai nessa e acaba perdendo o espírito. Depois quer reclamar com Deus. Depois Meu quer Deus. discutir com Deus. E a última mensagem de Paulo. A última mensagem de Paulo. Na carta de Efésios. Ele vai falando da armadura completa de Deus. Eita glória. Ele começa uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam de toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam de toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo mau. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé firmes, assim manterão sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça como calçados. Usem a paz de boas novas para que estejam inteiramente preparados em todas as situações. Levantem o escudo da fé para deter as flechas do fogo maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. É mandamento bíblico. Paulo fala aos Efésios: busque de dia e de noite. Salmos capítulo 1, versículo 1. Feliz é, bem-aventurado o homem a qual medita na palavra de dia e de noite. Meditar na palavra de dia e de noite. Vai dormir, tá buscando a Jesus. Tá acordando, buscando a Jesus. Tá indo no seu dia, como diz o nosso pastor no encerrar do culto. Tá adorando. Vai trabalhar adorando. Vai cantar adorando. Vai pra igreja adorando. Vai pra escola, vai adorando. Onde você tá, se tá adorando. Porque o seu propósito de vida é glorificar o nome dele, não a sua vida. Aleluia. Aleluia. Seu propósito de vida é fazer a vontade dele, não a sua. Aleluia. Obrigado. Entendeu até que nada mais importe. Irmãos, podem se pôr sobre os nossos pés. Estarei encerrando aqui a mensagem.
O que o Espírito Santo nos diz nesta noite é: independente de tudo, mantenha-se firme na palavra, busque de dia e de noite. Não se molde conforme este mundo. Permaneça firme. Volte à primeira essência. Aleluia. Volte ao primeiro amor. Oh, Deus. Continue do jeito que você era aqui, continue aqui. Onde você estiver, o propósito é Ele. Ei, você estava aqui glorificando, chega aqui glorificando. Porque Glória a quem te Deus. levou pra cá é Deus, não foi você, não foi suas pernas, não foi nada. Foi Aleluia. Deus que te trouxe até aqui. Se Deus te levantou, dê glórias a Deus. Glória a Se Deus. Deus te diminuiu, dê glórias a Deus. Aleluia. Se Deus não permitiu que você ficasse aqui, mas viesse pra cá, dê glória a Deus. Se Deus não te trouxe pra cá e te deu um ministério aqui, dê glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Em todas as circunstâncias, dê glórias a Deus. Aleluia. Salmo 156. Toda boca louve ao Senhor. Louve ao Glória. Senhor. Aleluia. Adore de todo o coração.